Vamos mergulhar hoje numa das obras mais gigantescas do pensamento ocidental, A Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Ela foi escrita num momento de crise total que abalou o mundo antigo. E olha, esse livro não é só uma defesa da fé, não. É uma tentativa de redefinir o que é a própria história humana. Vamos entender como é que ele faz isso? Para a gente entender a Cidade de Deus, a gente precisa viajar no tempo lá para o ano 410. Imagina só o choque. Roma, a tal cidade eterna, que não era derrotada há 800 anos, de repente é invadida, saqueada. Para as pessoas daquela época, aquilo era o fim do mundo, literalmente. O pânico foi geral e a busca por um culpado começou na mesma hora. E não demorou muito para acharem um alvo. A acusação que começou a correr por todo o império foi: a culpa é dos cristãos. Foi porque a gente abandonou os deuses que fizeram Roma grande que isso aconteceu. E foi justamente para responder a essa acusação que Agostinho, que na época era bispo lá em Hipona, no norte da África, decidiu escrever. Mas a resposta do Agostinho não é só uma defesa simples. Pelo contrário. Primeiro ele vira o jogo e parte para o ataque. A pergunta dele é super provocadora. Que deuses são esses que, em tese, deveriam ter protegido Roma? E por que será que eles falharam de um jeito tão espetacular? A lógica do Agostinho aqui é afiadíssima. Ele pega a própria mitologia romana e usa contra os pagãos. Ele lembra que os penates, que eram os deuses protetores de Roma, vieram da cidade de Troia. E qual é a grande ironia? Ué, se esses deuses não deram conta nem de salvar a cidade original deles, como é que alguém esperava que eles fossem proteger Roma? É um argumento que desmonta o outro lado. E a crítica não para por aí. Ele vai mostrando como o panteão romano era fragmentado e, vamos ser sinceros, até meio trivial. Uma deusa só para os esgotos? Um deus para o chorinho dos bebês? O ponto de Agostinho é, uma religião tão focada em coisinhas pequenas assim, nunca ia conseguir dar a base moral sólida que o império precisava para se sustentar. Para o Agostinho, o buraco era bem mais embaixo. Muito antes dos bárbaros chegarem, Roma já estava, digamos, apodrecendo por dentro. Ele diz que os deuses pagãos, com as próprias histórias de vida deles, que eram bem imorais, nunca serviram como uma bússola moral. Pelo contrário, eles acabaram permitindo que a sociedade romana se tornasse, usando palavras dos próprios historiadores da época, dissolutíssima e péssima. Então, depois de desmontar a acusação dos pagãos, Agostinho começa a construir a sua própria grande ideia. Ele propõe um jeito totalmente novo de enxergar a história, não mais como uma sucessão de impérios que sobem e descem, mas como uma luta constante entre duas cidades invisíveis. E não, essas duas cidades não estão em nenhum mapa. Elas são como comunidades espirituais que existem ao mesmo tempo em todas as nações, em todas as épocas, tudo misturado. O que define a qual cidade alguém pertence não é o lugar onde nasceu, mas aquilo que essa pessoa ama acima de tudo. A diferença entre elas é total. A cidade dos homens é fundada no amor próprio, um amor tão grande que chega a desprezar a Deus. O objetivo dela, glória aqui na terra, poder, paz terrena. O fim dela, a ruína. Já a cidade de Deus é o exato oposto. Fundada no amor a Deus, um amor tão grande que chega ao desprezo de si mesmo. O objetivo dela é a paz celestial. E o destino dela é eterno. Para deixar essa ideia mais concreta, Agostinho usa uma analogia muito boa. Pensa em dois homens. Um é super rico, tem tudo, mas vive consumido pela ansiedade. O outro tem bem pouco, mas vive na mais completa paz. Quem é mais feliz de verdade? Aí ele pega essa mesma lógica e aplica a reinos inteiros. A verdadeira grandeza, então, não estaria na glória do mundo, mas na paz interior. Certo, mas então, como é que uma pessoa vai parar numa cidade ou na outra? Para o Agostinho, tudo se resume à nossa vontade, à direção para a qual o nosso amor aponta. E a origem dessa divisão toda volta lá na própria natureza do mal. A visão do Agostinho aqui é bem radical. O mal não é uma coisa, ele é uma escolha. E tudo começa com o orgulho, com aquele desejo de ser o centro do próprio universo. Essa escolha faz com que a vontade dê as costas para o bem maior, que seria Deus, e se volte para bens menores, inferiores, como o próprio eu. Essa virada, essa escolha errada, essa é a queda. Essa queda criou um abismo enorme. A humanidade, mortal, cheia de problemas, se afastou de Deus, que é imortal e perfeito. Então como é que se atravessa esse abismo? Agostinho vai dizer que é preciso uma ponte, um mediador.
Agostinho olha para os pagãos e diz que eles até tentaram buscar mediadores nos demônios, mas, como eles mesmos eram impuros e orgulhosos, só aumentavam a distância. A solução de verdade, para ele, teria que ser um mediador que fosse as duas coisas ao mesmo tempo, humano e divino. Cristo, sendo Deus, é o destino final, e sendo homem, ele é o próprio caminho para chegar até lá. Com toda essa estrutura montada, Agostinho caminha para sua grande conclusão. Se a história é esse grande palco de batalha entre as duas cidades, como é que essa peça termina? A resposta está nos destinos finais e eternos de cada uma delas. Pro Agostinho, a história não é um círculo que fica se repetindo para sempre, como muitos filósofos antigos pensavam. Não, é uma linha reta, uma narrativa que tem começo, meio e fim. Ela é guiada por Deus e avança por 6 grandes eras. Cada uma tem seu propósito e todas elas caminham para um clímax, para um desfecho final. E aí a conclusão fica bem clara. Roma, assim como qualquer outro império da Cidade dos Homens, estava destinada a cair. A glória deles sempre seria passageira. Só a Cidade de Deus, cujos cidadãos vivem aqui na Terra como se fossem peregrinos, viajantes, é que caminha para um destino que é permanente, a paz eterna. No fim das contas, a análise de Agostinho, escrita há mais de 1500 anos, nos deixa com uma pergunta que continua ecoando até hoje. Se todos os impérios, toda a riqueza e toda a glória desse mundo são instáveis e passageiros, onde então a gente pode encontrar uma cidadania que seja verdadeira e que dure para sempre? A resposta que ele deu moldou o Ocidente, e o desafio dessa pergunta, bom, ele continua bem vivo.